Olá pessoal, vamos dar início aí a mais uma videoaula. Nesse tópico nós vamos estar abordando sobre seleção encadeada, tá? O que é essa seleção encadeada? O encadeamento ou alinhamento das instruções de seleção se são possíveis e podem conter dentro de seus blocos, do então, quando o teste condicional for verdadeiro, ou do se não, quando o teste for falso. O que ele está querendo falar aqui é o seguinte: a seleção encadeada resume-se na execução de uma instrução se acompanhada em sequência por um outro se. Tá? Como assim? Vamos para o exemplo. Nós sabemos que a sintaxe de um comando se é essa aqui, né? A que nós estamos familiarizados e que estamos usando até o momento. Então, eu tenho uma instrução se, essa instrução se ela é acompanhada de uma condição, em seguida de um então, né? Que eu tenho uma instrução e um se não, se caso essa condição que foi colocada, se ela for falsa, eu vou executar o meu se não. Se ela for verdadeira, eu estou dentro do meu então e imprimo instrução 1. Bom, isso aí já é já é clichê para nós. A seleção se encadeada, então como nós vimos o conceito, ela é caracterizada por um se, e dentro desse se eu posso ter outros sis. Então, como exemplo, eu apresento aqui para vocês no meu lado direito um exemplo de sintaxe aí encadeada. Então, eu tenho o meu primeiro se, dentro desse se eu tenho um segundo, fechando o primeiro se, né? Eu vou ter uma cláusula aí para acompanhar o meu se não, referente ao meu primeiro se. Então, eu tenho outro se dentro de outro se, tá? Então, esse tipo de algoritmo, quando você visualizar isso, tá? Você já fala, esse aí é de seleção encadeada, porque tá tendo um encadeamento das instruções. Eu tenho sis dentro de outro sis, tá? Ou dentro de um se não, tá? Aí você conseguindo visualizar essa estrutura, você consegue identificar se a sua seleção é encadeada. O que eu tenho que passar de dica para vocês? Ao construir algoritmos de estruturas encadeadas, nós temos que prestar atenção na questão da indentação, para que nós não percamos dentro do algoritmo. Um exemplo, se eu perguntar para vocês, este senão, ele corresponde a qual se? Como você vai me responder isso? É esse se? Esse se? Como que eu sei? Justamente, quem vai me auxiliar nisso é a indentação, tá? Então, com a indentação, você consegue fazer o fechamento dos blocos, ó. Este se, então, ele já tem a estrutura própria dele, ó. Aqui o meu bloco se simplesinho, igual esse aqui, ó. Então, eu tenho um se não, um fim se. Opa, então esse se não é desse se, né? Então, agora vamos identar o se anterior, ó. Aqui, opa, tô com um probleminha técnico que eu tenho que familiarizar com os meus recursos multimídia para gravar essa videoaula, mas com o tempo eu vou me acostumar.
esse se, ó, ele tá sendo fechado lá embaixo. Então, esse se não corresponde a esse se, ó. Ó, a minha estrutura se não, né? Vamos encontrar aqui, fazer as uniões certinho pra gente entender, ó. Um se, eu tenho um fim C. Esse se aqui, ó, o fim C dele é esse aqui, esse aqui, ó. Opa, já clareou, já tá começando a melhorar. Então, agora vamos marcar o bloco que a gente está acostumado. Aqui eu tenho um outro bloco, né? Aqui eu tenho um outro bloco si. Opa, eu já consigo visualizar que eu tenho um terceiro bloco, ó. Aqui, e um maiorzão de todos, ó. Tá, conseguiram enxergar? Bom, então vamos agora compreender o que está acontecendo dentro desse algoritmo. Então, eu tenho, se uma condição 1 for verdadeira, então ele vai vir para a condição 2. Se a condição 2 também for verdadeira, eu vou executar o meu primeiro bloco. Então, esse primeiro bloco de instrução só vai ser executado quando a minha condição 1 for verdadeira e a minha condição 2 for verdadeira. Caso, gente, caso a minha condição 2 seja falsa. Se isso aqui for falso, então ele vai partir para onde? Para o meu senão. Então, agora ele vai imprimir o segundo bloco de instrução, né? Esse segundo bloco de instrução só vai ser impresso caso a condição 1 seja verdadeira. Se essa condição for verdadeira, ele vai entrar aqui. E essa aqui tem que ser falsa, para ele ir para o senão. Ele só vai executar esse primeiro bloco de instrução se as duas forem verdadeiras. Vamos lá. Então, seguindo aí, agora, se a condição 1 for verdadeira, então, se isso aqui for falso, então ele vai por senão. Fim C, segundo bloco de instrução. Tá? Agora, vamos supor, a partir do pressuposto, que quem é falso é a minha primeira condição. Se essa primeira condição aqui, se ela for falsa, a minha primeira instrução, o que ele vai imprimir? Qual que é o próximo passo que ele vai executar? Tá? No caso, ele vai vir para o meu senão. Porque se isso aqui é falso, não. Se condição 1 é falsa, então eu vou procurar o meu senão. Dentro do meu senão, eu tenho uma outra condição, a condição 3. Então, vamos lá, a condição 1 foi falsa. Então, se ela foi falsa, eu vou procurar o meu senão. Dentro do senão, eu tenho uma terceira condição. Se essa condição for, seguimos a mesma lógica. Se essa condição aqui for verdadeira, então ela vai executar a quarta condição. Se a quarta condição for verdadeira, ele vai imprimir para mim esse bloco de instrução. Mas se essa quarta condição for falsa, o que ele vai fazer? Nada. Tá? Ele simplesmente vai fechar com o fim C. Essa condição 3 sendo verdadeira, ele sempre vai me executar a instrução N. Tá? Ela não está dentro da condição se, essa instrução N. Se vocês prestarem atenção, a nossa condição N, ela vai ser executada. Vamos tentar aqui dar uma organizada para vocês entenderem melhor. Só um minuto, porque minhas habilidades técnicas com esse programinha
tá? De matar. Então, vamos lá. Então, olha, eu só vou executar essa instrução 4, né? Se a minha condição 3 for verdadeira. Mas, toda vez que a minha condição 3 for verdadeira, eu vou fazer o quê? Imprimir a instrução N, tá? Porque o meu fim C, ó, tá lá embaixo, ó. Compreendido? Agora, se a minha condição 3, né? Se essa condição 3, se ela for falsa, vamos lá, se essa condição 3 for falsa, então eu vou procurar um senão, né? Então, o senão que corresponde a esse se, né, é justamente aquele ali que eu marquei para vocês verem. Então, procurando o senão, eu vou de novamente me encontrar um se. Então, se condição 5 for verdadeira, ele vai fazer o quê? Vai imprimir 4. Esse é o quarto bloco de instrução. Agora, se essa condição 5 não for verdadeira, ele vai para o senão. E vai imprimir aqui o bloco, o quinto, a expressão quinto bloco de instrução. Então, prestar atenção para compreender seleção encadeada. Nós temos que prestar atenção no encadeamento das instruções. Isso a gente chama de indentação, tá? Então, é bom que vocês se familiarizem com isso, pois muitas linguagens de programação são indentadas, ou seja, só roda, só vai compilar se o seu código estiver indentado. Tá? Espero que vocês tenham compreendido e na próxima videoaula nós vamos realizar aí mais exercícios. Até mais.